Continuamos entonces y seguimos con la siguiente charla. Es una charla que estuvimos pensando mucho y preparando cómo escogerla y buscando quién podía darla y quién nos podía ayudar realmente con ella, hasta que llegamos a la persona más indicada, que es el doctor Nuno Franco, que desde Portugal nos va a ayudar hoy con esta charla, que es realmente bonita, que creemos que es muy necesaria en la actualidad y que nos va a seguir dando herramientas a todos los que trabajamos en esto para continuar haciendo las cosas bien. Una de las cosas que le hemos pedido desde la organización a casi todos los asistentes es que de alguna manera hablen en su idioma, porque creemos que es la manera de hacer como un homenaje al país de origen y a la gente que está en ese país. En este caso hay muchas personas de Portugal, personas muy importantes de centros, perdón, de Portugal muy importantes, y le pedimos a Nuno, que puede hablar español, italiano, portugués, inglés y muchas cosas, que hiciera su charla en portugués de Portugal con las slides en las diapositivas en español. Y le agradecemos. Nuno, bienvenido a esta tu casa, Pollo Virtual. Mucha tranquilidad, mucha fuerza y adelante con tu charla. Nuno. ¿Ya me oyen? Sí, ahora te oímos. Vale, gracias. Gracias. Buenas tardes, Portugal y España. Buenos días, Latinoamérica. Y hola a todo el mundo. Me invitaron a hacer esta charla sobre revisiones sistemáticas y se planteó el problema de que hay hispanohablantes, lusófonos e incluso el problema de quizás los brasileños no entendieran muy bien mi acento portugués. Por lo que hemos decidido tener los slides en español, pero podrán tener algunos errores y por eso os pido disculpas. Y pues nada, empezamos en portugués, ahora cambio. Olá, viva! Vou falar do uso de revisões sistemáticas para avaliar a qualidade metodológica e o bem-estar animal. Se isto passar. Ok. Primeiramente, uma visão geral desta apresentação. Farei uma breve introdução àquilo que são as revisões sistemáticas e porque é que são importantes, e farei uma ressalva também à importância que as revisões sistemáticas poderão ter neste momento do Covid-19. Vou procurar explorar a aplicação das revisões sistemáticas nos 3 R's e, primordialmente, de como poderão ser utilizadas para avaliar bem-estar animal, princípios e práticas éticas e a qualidade científica e a validade preditiva dos estudos em animais. Uma pergunta quase filosófica. Como é que podemos saber o que é verdade? Bem, em ciência, nós habitualmente, e possivelmente de forma errada, avaliamos a veracidade de uma afirmação ou de uma hipótese com base na existência de artigos científicos que a respaldem, que lhe deem apoio. O problema é que há uma evidência crescente de que não poderemos confiar em apenas um artigo, que há vários erros metodológicos que levam a que os artigos publiquem resultados que não são fidedignos, e por isso mesmo as revisões sistemáticas são uma ferramenta para ajudar-nos a determinar o que é verdade. Tomemos um exemplo. Uma hipótese que nos parece completamente lunática, que as vacinas causam autismo. Espero que todos aqui que estejam a ouvir-me saibam perfeitamente que esta hipótese não tem qualquer cabimento, mas a verdade é que foi uma hipótese que foi lançada por um cientista que publicou um artigo. E esse artigo foi tomado como evidência. Um só artigo foi tomado como evidência. E porquê? Bem, uma das principais razões foi porque foi publicado numa revista muito importante, The Lancet, ou seja, que tinha muito prestígio. Foi um estudo levado a cabo por uma equipa de médicos muito respeitada
e eles, de facto, apresentavam dados que aparentemente sustentavam esta hipótese. Mas que, habitualmente, obviamente, não passavam um escrutínio mais atento. Ou seja, havia imensas falhas metodológicas, basearam-se numa amostra de crianças muito pequena e toda a metodologia utilizada não tinha grande cabimento e, no entanto, foi publicada. Ou seja, não nos podemos fiar no argumento de autoridade de que só porque foi publicado por uma equipa muito conceituada e numa revista muito prestigiada, devemos confiar nessa informação. E, evidentemente, devemos olhar para os dados e para aquilo que eles nos dizem e, evidentemente, também olhar para muitos outros estudos publicados e ver se, de facto, isto se verifica no resto da literatura. Evidentemente, houve evidência crescente que demonstrou que não havia cabimento qualquer nesta alegação. Ou seja, podemos perguntar-nos, será que toda a evidência, e com evidência aqui estou a falar de artigos científicos, apontam numa mesma direção? Imaginemos que temos 2 artigos e eles apontam mais ou menos na mesma direção. Mas depois surgem mais 2 e apontam para uma direção completamente oposta. Como é que podemos fazer sentido disto? Bem, será preciso olhar para a literatura como um todo e podemos depois, de facto, ver que se forma um padrão. Que quando olhamos para o global, toda a evidência existente e publicada, a maior parte irá apontar por aquilo que podemos considerar a verdade sempre provisória. Um problema. E se, para validar uma ideia que nós tenhamos, nós decidimos escolher apenas a evidência, entre aspas, que nos interessa? Bem, isto obviamente já todos perceberam que seria profundamente problemático. Exatamente porque aqui estamos a escolher evidência, aqui rodeada, ou que contradiz a maior parte da literatura. Mas seria igualmente problemático apenas selecionar os artigos que apontavam para onde a maioria dos outros artigos apontam. Para dar sentido a toda a evidência disponível, inclusive aquela que é dissonante, nós fazemos uma síntese de evidência sob a forma de revisões sistemáticas, ou seja, de vários artigos, sintetizamos toda a informação em apenas um. As revisões sistemáticas dão resposta a perguntas científicas específicas e têm uma metodologia muito própria na pesquisa, na estruturação da pergunta e na avaliação da evidência. Os métodos são sistemáticos, são aplicados de igual forma a todos os artigos, os critérios de seleção são claros e explícitos e feitos de forma a que possam ser reproduzidos por qualquer outro cientista. A transparência e o detalhe na metodologia, quando uma pessoa faz uma revisão sistemática, é da maior importância. Isto vai limitar a possibilidade de vieses e erros, quer na pesquisa, quer no tratamento, quer na análise e interpretação dos dados. Todos nós conhecemos as revisões narrativas, as revisões de literatura mais típicas. Estas, habitualmente, são subordinadas a uma pergunta que é ou muito ampla ou poderá mesmo ser pouco clara. As fontes de informação, ou seja, o critério de seleção dos artigos que integram uma revisão narrativa, habitualmente não são reportados, ou seja, o autor ou autores não dizem porque é que selecionaram aqueles artigos que citam nas suas revisões. Também acontece o mesmo para o critério de seleção e de avaliação da qualidade dos estudos, que habitualmente não é feita para este tipo de revisões. E a síntese é tipicamente qualitativa.
Ao contrário, as revisões sistemáticas têm uma pergunta que é clara e específica, fazem pesquisas muito abrangentes, a bases de dados muito grandes, e toda a estratégia de pesquisa e critério de seleção são explícitos, são reportados, são transparentes e, idealmente, são reprodutíveis. Ou seja, eu, com a informação de uma revisão sistemática da sua metodologia, eu posso ir às mesmas bases de dados e obter exatamente os mesmos resultados, e aplicando os mesmos critérios de seleção de artigos, poderei, em princípio, acabar com a mesma amostra. O propósito será de fazer uma avaliação crítica, sem excluir nenhum artigo que seja relevante e limitando a possibilidade de vieses. E a avaliação de todos os dados é primordialmente de ordem qualitativa e poderão incluir meta-análises, que é algo que já vamos ver num instante. Seja qual for a revisão sistemática, ambas serão o tipo de revisão, poderão ser sistemáticas ou narrativas, ambas estão vulneráveis àquilo que se chama o publication bias, o viés de publicação, isto é, a tendência que as revistas terão de publicar, entre aspas, resultados positivos. Ou seja, há uma série de estudos que, por darem resultados que contradizem aquilo que são as expectativas dos investigadores ou aquilo que seria expectável, independentemente de serem fidedignos ou não, muitos deles acabam por não ser publicados pela relutância das revistas em publicar esses artigos. Ou seja, isto logo a priori irá enviesar ou poderá enviesar os resultados. Como é que se formula uma questão para uma revisão sistemática? Este é um exemplo. Por exemplo, que efeito tem A em B de C? O A pode ser, imaginemos, de hipotermia, o B poderá ser a área afetada de um cérebro por um AVC e o C poderá ser modelos animais de acidentes de AVCs, de acidentes vasculares cerebrais. Este é um exemplo clássico da equipa do Camaradas Group, liderada pelo Malcolm McLeod. E eles reviram 101 publicações e nas quais escreveram 277 comparações, que incluíram 3.256 animais. Aliás, 3.353. Levaram a cabo uma meta-análise e reuniram assim os dados de todos os estudos para estimar qual era a evidência total existente da eficácia da hipotermia na limitação ou redução do volume de infartado no cérebro. Uma meta-análise depois de realizada parece algo mais ou menos assim, em que se faz um plot dos diferentes artigos, do seu tamanho, do seu efeito. As barras habitualmente correspondem ao intervalo de confiança de 95% e do lado direito poderemos dizer que favorece o controle, do lado esquerdo favorece o tratamento, neste caso do lado esquerdo porque é que se procura a redução, ou seja, valores negativos abaixo de zero. Zero seria não há qualquer efeito. Se o intervalo de confiança estiver para fora desta coluna central, deste valor central, seja à esquerda, seja à direita, poderemos dizer que favorece o controle ou favorece o tratamento. Aqui no fim temos o sumário da evidência e vemos que de facto está ali no lado de favorecimento do tratamento, porque se afasta do zero, o intervalo de confiança. Estas são as 222 comparações que eles fizeram e aqui eles procuraram não só colocar todos os dados, mas também estruturá-los de forma a contemplar diferentes variáveis, nomeadamente o tipo de indução do modelo, a espécie, a estirpe, o sexo, o método utilizado, anestésicos, se houve utilização de algum contratamento e a forma como os resultados foram avaliados.
Se querem saber mais sobre revisões sistemáticas, aconselho muito vivamente a que visitem estas duas páginas, quer a página do Grupo Camaradas e do NC3 House, quer a página do Grupo Circle. Tem recursos, ferramentas, inclusive cursos gratuitos. Eu fiz este aqui recentemente, só para ver se de facto poderia recomendar ou não, um módulo de e-learning, e posso dizer-vos que o recomendo vivamente, porque de facto é uma introdução muito boa à metodologia das revisões sistemáticas. E então, como é que se relacionam as revisões sistemáticas e os 3 R's? Bem, as revisões sistemáticas podem ter aplicação em todos os 3 R's, seja na substituição, na redução ou no refinamento. A primeira, mais importante da substituição, é que podemos obter nova informação sem uso de animais. Obviamente, isto é substituição. Temos novos dados, uma nova análise, uma nova perspectiva da evidência, sem ter que fazer outra experiência. E muitas vezes é melhor fazer uma revisão sistemática de tudo aquilo que existe, como uma meta-análise, do que estar a fazer outro estudo na área que poderá ser redundante. As revisões sistemáticas também poderão permitir, dependendo dos algoritmos que entendermos para a pesquisa, procurar métodos alternativos que estejam disponíveis, inclusive comparar o valor preditivo dos modelos animais com o valor preditivo dos métodos não animais. Em termos de redução, as revisões sistemáticas poderão dar uma contribuição também muito grande, nomeadamente na forma de identificar quais os modelos são mais preditivos, e se escolhermos melhores modelos, teremos melhor ciência e poderemos evitar desperdiçar animais. Também evitamos desperdiçar animais e logo a redução, prevenindo a duplicação dos estudos que sejam redundantes. Permite-nos também identificar falhas metodológicas e corrigi-las de forma a não desperdiçar animais em estudos que não levam a lado nenhum, exatamente porque os dados não são fidedignos. Permite também identificar quais são os modelos animais ou não animais que funcionam menos bem e que depois poderão levar a estudos supérfluos, e também facultam dados sobre variabilidade de um determinado parâmetro nas populações que permitam o cálculo amostral de forma a ter poder estatístico suficiente e assim termos dados fidedignos e não utilizando nem menos nem mais animais do que aquilo que é necessário. As revisões sistemáticas também poderão ser aplicadas ao refinamento e, habitualmente, as publicações que eu tenho com esta metodologia focaram-se sobretudo na questão do refinamento, e uma das coisas que podemos fazer é avaliar o tratamento ético dos animais utilizados em ciência e avaliar também o impacto da regulamentação em bem-estar animal. Permite-nos identificar deficiências em bem-estar animal que possam ser colmatadas, identificar também as melhores práticas que estejam disponíveis na literatura, avaliar progresso ao longo do tempo ou falta dele em bem-estar animal e também poder-nos permitir identificar testes que sejam menos severos e optar por esses mesmos testes e assim refinar as nossas experiências, melhorando o bem-estar animal. Um exemplo de uma revisão sistemática para escolher os melhores modelos é este artigo de uma colega minha, aliás, duas colegas minhas, a minha orientadora Ana Olsen e a Iroshea Varga, que olharam para os modelos disponíveis de diabetes e lançaram a pergunta: quais são os modelos que permitem, de diabetes tipo 2, que podem mais fidedignamente prever os resultados em humanos, ou seja, e utilizaram a rosiglitazona como droga de eleição para esta revisão sistemática. O que fizeram foi, puseram lado a lado, fizeram uma busca estruturada, uma pesquisa, compararam os resultados em animais por modelo, estruturaram por modelo, compararam os resultados da mesma droga em humanos e viram que modelos animais
seriam os mais preditivos, ou seja, retrospectivamente, seriam mais preditivos dos resultados em humanos. Ou seja, uma seleção de modelos animais, não porque é aquele que se utiliza no nosso biotério, não porque é aquele que os nossos colegas usam ou aquele que lemos num artigo de alguém muito bem conceituado, mas a eleição dos modelos para os quais há melhor evidência do seu valor preditivo. Há vários artigos, várias revisões sistemáticas com este propósito. Outro foi modelos de qualidade experimental e também para a aplicação de engenharia de tecidos em modelos animais de diversão urinária. Mas há bastantes mais. As revisões sistemáticas e as meta-análises, e sobretudo esta técnica de meta-análise cumulativa, poderá identificar quando é que a evidência já é suficiente sobre a eficácia ou falta dela de uma determinada terapêutica. Aqui viram quais eram os artigos disponíveis sobre o efeito de TPA, o Tissue Plasminogen Activator, em modelos de AVC, e constataram, como podem ver à vossa direita, em que chega a uma altura em que a literatura acumulada, se fizerem mais um artigo, não vai acrescentar absolutamente mais nada. Ou seja, qualquer estudo que se faça em cima disto será redundante, será um desperdício de animais, porque já se chegou a uma conclusão bastante sólida da eficácia do tratamento. Um artigo da Emily Senna, publicado em 2010, tinha identificado que 3.388 animais tinham sido utilizados para determinar a eficácia desta droga, mas esta meta-análise que aqui vos mostro do Rob de Vries mostra que aos 1.500 já tudo o que veio a seguir seria redundante. Ou seja, poderíamos ter utilizado metade dos animais em todo o mundo. E, aliás, teríamos chegado a esta conclusão mais cedo e permitindo-nos-ia adiantar também no processo, na pipeline de descoberta e teste de drogas para aplicação na clínica. As visões sistemáticas também nos permitem identificar falhas metodológicas. Nos estudos com animais, e não só, há vários padrões de exigência metodológicos que teremos que seguir. Alguns dos mais fundamentais serão a distribuição aleatória dos animais aos tratamentos e a análise cega dos resultados. Esta revisão sistemática, pelo Malcolm McLeod, já há vários anos, permitiu verificar que, quando os artigos não reportam esta distribuição aleatória dos animais aos grupos de tratamento, digamos que há um excesso de significância, ou seja, há uma sobreestimação da suposta eficácia dos tratamentos. E a mesma coisa para os artigos que não reportam a análise cega dos resultados. Há um aumento de 30% neste efeito estimado. Ou seja, são a não randomização, a não aleatorização e a não análise cega levam a uma subestimação do efeito por virtude de vários vieses. Esta revisão sistemática identificou o problema e assim dá força a quem trabalha no sentido de melhorar a qualidade metodológica dos estudos realizados em animais. A propósito disso, aproveito para relembrar ou mostrar a quem ainda não viu que se irá realizar no I3S um curso de desenho experimental específico para estudos com animais. É um curso de 3 dias e há a opção de fazer online. Portanto, gente de todo o mundo poderá fazer este curso connosco. Se forem ao Google e escreverem Advanced Training I3S, no Google irão encontrar a nossa página e irão encontrar este curso, que será em inglês.
Eu publiquei um artigo o ano passado em que fizemos uma revisão sistemática, ao contrário da maior parte das revisões sistemáticas, bastante abrangente. Na verdade, podia-se ter dividido em dois artigos, mas em vez de o fazer, achámos que fazia sentido analisar, ao mesmo tempo, questões metodológicas e questões de bem-estar. E porquê? Porque, de um ponto de vista ético, os estudos em animais deverão ser tidos como aceitáveis, eticamente aceitáveis, se o tratamento dos animais for humano, mas também se a ciência for competente. Não vale a pena tratarmos muito bem os animais se os vamos usar em estudos que não vão dar a lado nenhum, que não têm fiabilidade. E a mesma coisa acontece ao contrário. Por mais fiável que sejam os resultados de um determinado estudo, se causarem um sofrimento excessivo e inaceitável, não os podemos aceitar como éticos. Portanto, olhamos para ambos os pratos desta balança. Fizemos uma pesquisa estruturada, identificamos modelos animais de esclerose lateral amiotrófica. Nós escolhemos este modelo porque são modelos animais de progressão lenta, ou seja, há uma ampla oportunidade de aplicação de human endpoints, ou limites críticos humanos, se preferirem. Eu tenho aqui um vídeo que ilustra mais ou menos uma fase intermédia em que se vê a parálise dos membros posteriores. Verão que tem aqui a comida úmida, porque já não conseguem chegar à comida se for colocada acima, e é uma doença progressiva e o modelo também é progressivo. A parálise, há problemas motores, primeiro ligeiros, depois mais sérios, até que há depois parálise dos membros posteriores, depois parálise dos membros anteriores, provavelmente por asfixia. E então decidimos que este era um bom modelo para estudarmos. Vimos artigos publicados de 2005 a 2015, após uma recolha e uma seleção dos artigos que seriam pertinentes, escolhemos 569 e avaliamos os estándares metodológicos, os padrões, e também uma das razões pelas quais tínhamos escolhido este modelo é porque havia diretrizes da parte da própria comunidade científica, publicadas em 2007 e 2010, sobre como é que estes estudos deveriam ser feitos. Ou seja, havia uma referência, e por isso fomos a 2005 e fomos para além de 2007 e 2010, para ver se estas diretrizes teriam tido algum impacto na forma como os estudos eram realizados. E dividimos entre exploratórios e pré-clínicos, ou seja, os exploratórios são mais prova de conceito, e os pré-clínicos como estudos que deveriam informar a escolha de terapêuticas na clínica. E que, em teoria, deveriam ter padrões muitíssimo mais elevados. Não vou ver toda esta tabela, só queria apenas salientar que coisas tão simples como o sexo dos animais, nos artigos que eram exploratórios, foram reportados menos de metade das vezes, o que é absolutamente inaceitável, como devem imaginar, e mesmo naqueles que deveriam estar sujeitos ao maior escrutínio, apenas 65% dos artigos reportavam sequer o sexo dos animais utilizados. Ou seja, se houver diferenças na reação, ou em termos de eficácia, ou em termos de segurança, entre machos e fêmeas, não sabemos como podemos avaliar essa informação em muitos dos artigos disponíveis. Aqueles padrões que vos falei há pouco, ou seja, a atribuição dos tratamentos aos animais de forma aleatória e o cegar dos observadores aos resultados durante a análise, foram reportados apenas e respectivamente em 6% e 20% dos artigos exploratórios e mais dos artigos que chamamos pré-clínicos, estudos que chamamos pré-clínicos, mas ainda assim em menos de metade dos casos. Mesmo quando nós detectávamos que havia animais que eram excluídos por alguma razão da amostra,
muito poucas vezes, ou seja, uma vez, ou 2 ou 3 vezes, em centenas de artigos, que isto aconteceu muitas vezes, é que isto era explicitado. Poderá haver, sim, vieses não controlados e não podemos fazer uma boa apreciação de qualidade científica e, de facto, da evidência que nos é dada com a avaliação destes artigos. Se olharmos para o tamanho amostral, ou seja, para vermos se há poder estatístico suficiente para podermos observar um efeito, se o efeito de facto estiver lá, nós vimos que mesmo para a coorte de animais, de estudos, para o qual nós esperaríamos padrões mais elevados, a esmagadora maioria usava menos animais que aqueles que tinham sido definidos nas diretrizes da própria comunidade como o mínimo absoluto. As diretrizes diziam que deveriam ser utilizados como mínimo para o modelo de superóxido de dismutase 1, urina. Deveriam ser utilizados 12 morganhos e 12 morganhos macho e 12 fêmeas, ou seja, 24 animais por grupo, e vimos que o tamanho dos grupos era frequentemente muito inferior a isso. Ou seja, se de facto houvesse um efeito, a probabilidade de o encontrar seria muito baixa. Pior ainda, estamos a ver artigos onde esse efeito, apesar de ser muito difícil encontrá-lo, era encontrado. Ou seja, muito provavelmente estávamos perante vieses. Assim, não é nada de estranhar que quando o ALS-TDI, ou seja, o Amyotrophic Lateral Sclerosis Treatment Development Institute, que é uma organização privada, quando esta organização retestou 50 drogas que tinham sido muito promissoras em estudos pré-clínicos, mas que tinham falhado completamente em estudos clínicos, quando testaram uma vez mais estas drogas, mas com padrões muito elevados do ponto de vista metodológico, ou seja, a distribuição aleatória, poder estatístico suficiente, os animais, avaliadores serem cegos aos quais grupos eram experimentais e quais eram os controlos. Este foi o efeito que encontraram. Ou seja, o efeito que tinha sido publicado, às vezes em termos de aumento de sobrevivência, ultrapassava muitas vezes os 20%, e quando os padrões eram mais elevados, não passavam esse escrutínio. Ou seja, de facto, estamos a desperdiçar animais, estamos a dar falsas esperanças a doentes de uma doença sem cura, terrível, e não vejo como é que isto de alguma forma poderá ser ético. Em termos de bem-estar animal, nós classificamos a severidade em 5 níveis, sendo que o nível 4 seria a perda do righting reflex, ou seja, os animais são postos de lado e se não se conseguem endireitar, a experiência é terminada aí, será esse o limite crítico, e o nível 5 seria parálise ou morte. Vimos, ao contrário do que eu tinha descoberto, inclusive, em revisões sistemáticas anteriores minhas, que, apesar de ainda haver estudos que deixaram os animais morrer espontaneamente, era uma minoria e que a maior parte aplicava, de facto, um endpoint mais precoce. Mas a verdade é que há artigos que apontam para a validade dos endpoints aplicados, quer no nível 3, e foram utilizados muito poucas vezes. Na verdade, estes endpoints do nível 4, que foram aplicados a maior parte das vezes, são aqueles que são recomendados pelas diretrizes, mas nós não conseguimos avaliar, porque não encontramos diferença entre os anos, se as diretrizes, de certa forma, apenas estavam a recomendar aquilo que já era prática comum, ou se de facto teriam tido algum impacto nos princípios e práticas metodológicas e de bem-estar animal. Como vos falei, o cenário que eu tinha encontrado anteriormente noutra área, aqui nomeadamente em modelos de murinos de tuberculose, em que cerca de 80%, dependendo do ano, mas à volta disso, dos estudos, permitiam que os animais morressem espontaneamente. Uma pequena porcentagem aplicava endpoints, mas só quando os animais estavam moribundos, e menos de 1 em 5 estudos, aliás, menos ainda, aplicavam endpoints em fases mais precoces. Apesar de, mesmo em modelos animais
em que a doença poderá atingir valores severos, ela é progressiva, poderá demorar semanas a atingir esse ponto. Também publiquei um artigo aplicando a mesma metodologia a modelos de Huntington e constatei que o cenário, apesar de serem doenças completamente diferentes, áreas diferentes, cientistas diferentes, comunidades científicas que não comunicam, o cenário parecia passado a papel químico, era a mesmíssima coisa. A esmagadora maioria permitia os animais morrerem espontaneamente, que eu relembro é algo que é proibido da legislação que saiu posteriormente na União Europeia, portanto, seria muito interessante tornar a fazer este estudo e ver se houve uma evolução nos últimos 10 anos, porque aqui termina em 2009 e seria interessante ver se a diretiva em que proíbe a morte espontânea dos animais como endpoint teve algum impacto. Lanço o desafio. E vemos que apenas uma pequena percentagem aplicava limites críticos humanos e que a maior parte destes era aplicada em animais já moribundos, ou seja, não tínhamos conseguido evitar as fases mais severas, o sofrimento severo e prolongado destes modelos animais, apesar de haverem muitos limites críticos validados que poderão ser aplicados. Mas quando eu olhei para ambas as áreas, quer a estudo em doença de Huntington e estudo em tuberculose, eu vi que era crescente e era significativamente crescente. Cada vez mais revistas, mais artigos reportavam a aprovação ética, o cumprimento de legislação, ao ponto de quase 100% agora dos artigos terem essa salvaguarda, que todos os estudos foram aprovados eticamente, foram aprovados pela autoridade competente. Mas, na verdade, eu quando olhei para a severidade global dos estudos, eu não vi esse aumento da autorreportada obediência à legislação, não vi esse impacto na severidade. Lembro que estes estudos que vêm aqui sublinhados a vermelho não seriam aprovados na legislação europeia atual. De facto, 42% em tuberculose e 57% em doença de Huntington, desde que seriam severos, ou para além de severos, porque permitiriam os animais morrerem espontaneamente, tinham sido reportados como tendo sido avaliados eticamente, o que dá que pensar. Poderá haver outras aplicações para as revisões sistemáticas. Isto foi um preprint recente, publicado inclusive este ano, em que fizemos algo diferente. E surgiu porque nós colocamos uma questão uns aos outros. Quais são os modelos animais de diabetes? Estamos a fazer isso para um outro artigo que vamos submeter proximamente. E alguém disse, são os ratos. Mas sabes isso de certeza? E olhamos todos uns para os outros, ninguém sabia de certeza. Porque alguém se lembrava que se calhar os morganhos, os ratinhos, ou camundongos, se preferirem, eram muito mais predominantes em todas as outras áreas. Mas a experiência pessoal que nós tínhamos era que a maior parte dos nossos colegas estavam a trabalhar em ratos. E então, ao invés de confiarmos na nossa intuição, ou de perguntarmos por aí, decidimos tomar uma abordagem sistemática. E então fizemos uma pesquisa estruturada no MEVA, que é um pós-processador do Medline, que recolhe todos os resumos e gera tabelas de frequência de termos MESH, que são do léxico específico da PubMed. E decidimos usar como critério artigos publicados em diabetes tipo 2, para usarmos todos os fármacos que nos podemos lembrar que já estão disponíveis, ou já estiveram disponíveis. Lembramos de 41 fármacos, os mais populares, que pertencem a 7 classes, e utilizamos este algoritmo de pesquisa, e a resposta que nós tivemos foi esta. Descobrimos 7.782 artigos, conseguimos ir até aos anos 60, e a primeira constatação é que a investigação a nível global nesta área aumentou muitíssimo, ainda que tenha diminuído nos últimos anos.
constatamos de facto que, ao contrário de muitas outras áreas, os ratos e os morganhos ou camundongos, os ratos são muito mais frequentes que os morganhos ou camundongos, mas vemos também que nem sempre foi assim. Vemos que, se virem o gráfico abaixo, que mais ou menos até ao início dos anos 90, fim dos anos 80, os modelos privilegiados, primeiro foram o coelho, inclusive o cão, não se esqueçam que havia muito menos estudos, e que os estudos, por exemplo, de Banting e Best, que levaram, dos anos 30, que levaram à descoberta da insulina, foram primordialmente utilizando grandes animais, e especialmente cães. E veem que houve aqui uma popularidade nos anos 80 dos ratinhos, e apesar de continuarem mais ou menos populares, o rato é rei e senhor, e as várias tipos de rato são reis e senhoras na investigação em diabetes tipo 2. E assim temos dados concretos, reais, de 7.782 artigos que nos dão um panorama geral. Ou seja, a aplicação de revisões sistemáticas permite dar resposta a um sem número de perguntas. Em jeito de conclusão, eu queria salientar que as revisões sistemáticas são projetos de muito baixo custo, mas que podem ter um grande impacto. Podem ser publicadas em muito boas revistas, já disse que as revistas não imprimem um selo de qualidade, mas sei também, por outro lado, que poderão estar preocupados sobre o índice de impacto de onde publicam ou deixam de publicar para a vossa avaliação interna, mas estejam descansados que poderão publicar em revistas de elevadíssimo impacto revisões sistemáticas. Não, para além dos recursos humanos, evidentemente não há custos, não há utilização de animais, há um respeito muito grande pelos 3 R's, e não só respeito, mas também promoção dos 3 R's, e é muito importante, como pode ser realizado em teletrabalho, é muito propício a projetos transnacionais. Eu estou a fazer neste momento uma revisão sistemática e a terminar a análise, uma revisão sistemática com colegas que estão na Hungria, e não se coloca sequer a possibilidade de nos reunirmos neste cenário. Ou seja, nesta altura da Covid-19, por exemplo, imaginem que têm alunos de doutoramento ou alunos de mestrado que querem realizar um projeto. Eu tive alunos de mestrado que me perguntaram se poderiam fazer um projeto em casa ou no seu país de origem, porque há muitas limitações à livre circulação devido ao Covid-19, e uma das possibilidades é, sem dúvida, das revisões sistemáticas aplicadas ao bem-estar animal e também à avaliação da qualidade metodológica. Permitem mapear os princípios e práticas e, assim, dar uma informação com base em evidência, bem fundamentada, informar decisões, quer ao nível pessoal, na nossa própria escolha de métodos e de modelos, mas também ao nível das práticas institucionais, nacionais, inclusive na definição de regras ao nível internacional. Resta-me simplesmente agradecer a toda a organização, foram fantásticos. Acho, de facto, muito bonito poder apresentar na minha língua nativa. Peço desculpa se o meu sotaque português de Portugal causou algum transtorno noutros países onde se fala português. Sei que os nossos irmãos galegos nos percebem muito bem. Queria agradecer muito especialmente ao Hernán Serna e ao Juan Manuel Bahamonte, e evidentemente a todos os meus colegas e colaboradores que participaram nos estudos meus que eu reportei, e evidentemente a FCT, que tem a gentileza de me pagar para fazer ciência. Deixo-vos com um panorama da cidade do Porto y muito obrigado pela vossa atenção. Nuno, muchísimas gracias por tu participación. Nos costó conseguirte un poco, sabemos lo ocupado que estás, sabemos todo lo que haces, por eso te lo agradecemos de corazón que hayas estado con nosotros. Tenemos 7.782 razones más, de acuerdo a las diapositivas que has mostrado, para creer que lo hicimos muy bien. Excelente esa diapositiva.
Por lo tanto, gracias. Quedamos convencidos de que estamos haciendo un muy buen trabajo en Espolloterios con las 3 R's, con tus charlas y con todas las que hemos hecho. De alguna parte sabe la reducción, el refinamiento y el reemplazo. Y esto lo acaba de ratificar con otra R. Entonces, vamos a hacerte unas preguntas que tenemos por aquí y vamos a ver si soy capaz de hacerlo, porque ¿Tenemos tiempo? Poquitín. Sí, ¿no? un poco sí, las malas preguntas. ¿Considera útil incluir en la revisión sistemática a patentes de propiedad intelectual? Sebastián Valenzuela. Sí, incluso como una base de datos que se puede buscar. Y eso lo hicimos. La verdad es que la revisión sistemática de que hablé a poco tiene las dos componentes. Tiene para buscar las drogas que se están haciendo ahora, que aún no están disponibles en el mercado, tuvimos que buscar en bases de datos de patentes, sí. Por eso, por supuesto, esa es una muy buena idea. Perfecto. Intentaré hacer esto lo mejor posible. ¿Cómo fazer randomizado o estudo cego caso sua equipe de pesquisa seja bastante reducida? Daiane Campbell. Presumo que seja em português, portanto vou responder em português. Há uma limitação para equipas pequenas, não na análise cega, mas naquilo que se chama o allocation concealment, ou seja, na altura em que se está a recolher os dados, não saber quais são os experimentais e os controlos. Se não pudermos ter ninguém que faça a experiência por nós, é muito difícil. Mas numa equipa pequena é sempre possível fazer análise cega. Como? Pedimos a um colega, dizemos, olha, eu tenho estes dados, tem aqui grupo experimental, grupo de controlo, e vais dar-lhe um nome, vais usar um código. E não usem A, B, C, D, nem 1, 2, 3, 4 como código, como são gradativas, podem levar a vieses. Usem, sei lá, Lima, Lisboa, Madrid, Bogotá, para experimental 1, experimental 2, controle positivo, controle negativo. Eu analiso, porque eu não sei a que é que corresponde o nome dessas capitais, e depois o vosso colega dá-vos essa chave, ou seja, só preciso de alguém que vos dê uma chave, depois de fazer a análise, e depois olhem e dizem, de facto, isto diz respeito aos experimentais, isto diz respeito aos controlos. A aleatorização é muito fácil de conseguir. Pode-se utilizar mesmo utilizando a função rand do Excel. Se quiserem, podem entrar em contato comigo. Eu deixei no último slide, eu vou facultar os slides, tem lá o meu e-mail. Eu posso facultar-vos recursos para ensinar a fazer isso da forma mais fácil. Muchas gracias, Nuno. Ya para terminar, que nos queda un poco, ¿qué piensas sobre los estudios piloto que usan un número menor de animales antes do experimento en sí? Hibago. Ok. Há literatura que é um pouco contra os estudos piloto. Porquê? E mesmo até, inclusive, a definição dos tamanhos amostrais com base nos estudos piloto, porque são pequenos, são grupos pequenos e poderá haver aí um enviesamento. O estudo piloto, sobretudo, deve ser para ver se a metodologia funciona. Se os parâmetros são fáceis de avaliar, se a doença de facto estamos a tentar induzir se manifesta da melhor forma, a melhor aplicação dos estudos piloto, que são importantes e devem ser sempre realizados, é isso, ver se de facto no cômputo geral a experiência irá, digamos, entre aspas, funcionar. Mas não para fazer parte da amostra total, ou mesmo para informar qual seria o tamanho amostral adequado. Aí teremos que olhar, se calhar, para o desvio padrão dos parâmetros na população, e não num pequeno número de animais. Muy bien, Nuno. Muchísimas gracias nuevamente, obrigado por estar aquí con nosotros, de verdad que ha sido un lujo y un placer, y ya sabes que Espolloterios Virtual a partir de ahora es tu casa, a ver si nos vemos pronto. Gracias, Nuno. Muchas gracias, obrigado a todos. Muy bien, pues continuamos entonces en una pausa que hacemos y seguimos en la siguiente charla. Gracias a todos, ya continuamos.